Mano, como você já sabe, Trump novamente aplicou tarifas ao redor do mundo e dessa vez o Brasil foi severamente afetado. Nós tivemos aí uma taxação de 50%, tarifas de 50% a todos os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos, e isso daí, claro, afeta diretamente a nossa economia, afeta a inflação, afeta a dólar, afeta também taxa de juros e afeta a sua vida financeira como um todo. E é por isso que hoje a gente precisa tratar um pouco desse assunto, e a gente precisa falar também sobre os impactos que a guerra diplomática que se abriu e as consequências disso tudo. Então, no resumo, mano, como você já sabe, o Trump ele basicamente está adotando essa política econômica global mais protecionista, ou seja, ele pretende basicamente com as tarifas proteger a indústria local dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que ele pressiona as indústrias estrangeiras, entendeu? E o Trump ele tá fazendo basicamente isso, ele tá taxando os países, basicamente com a promessa de trazer empresas de volta para os Estados Unidos, para que dessa forma essas empresas gerem empregos e, além de gerar emprego, gerar também riqueza para os Estados Unidos. A guerra comercial com a China, um dos principais pilares que ele falou que tinha como objetivo era basicamente isso: trazer empresas de volta para os Estados Unidos, para que dessa forma essas empresas gerem emprego e gerem também riqueza aos cofres americanos. E quando a gente fala de questão Brasil, o Trump mesmo já falou que o Brasil ficou rico às custas dos Estados Unidos e tal, basicamente porque ele acha que a gente tem ali um superávit de balança comercial com os Estados Unidos, ou seja, ele acha que a gente basicamente vende mais do que compra dos Estados Unidos, algo que não é muita verdade. Conforme os dados mostram, a gente que compra mais dos Estados Unidos do que eles compram da gente. Entretanto, o Trump acredita que o Brasil tem sido mais protecionista contra os Estados Unidos do que eles com a gente, e ele acha que isso daí vem enriquecendo a gente, e a proposta dele é basicamente mudar isso daí, entendeu? Só que a partir do momento em que o Trump ele anuncia essas tarifas da lista lá de países emergentes, essa foi a maior tarifa anunciada até o momento, e claro que isso daí já bateu logo no dólar. O dólar que já deu uma subida para cima, cerca de 2% já subiu o dólar. E por que que isso daí aconteceu? Basicamente porque investidores já se assustaram com esse movimento do Trump e também com a resposta do governo brasileiro, onde o governo Lula já prometeu que vai aplicar tarifas recíprocas, e essa contrapartida que o governo Lula está propondo vai escalar ainda mais as tensões diplomáticas, né? E os investidores internacionais vendo isso daí já meio que se assustaram e já rotacionaram um pouco do dinheiro que eles tinham investido aqui no Brasil, com base em aversão a risco, e isso daí contribui inclusive para essa queda que nós tivemos na bolsa. Só que aquele negócio, né, mano? Depois do anúncio do Trump, depois da provável escalada de tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, e depois dessa valorização do dólar frente ao real, então é de se esperar que a inflação também seja pressionada para cima, entendeu? Dado que a partir do momento em que o real se desvalorizou e o dólar se valorizou, então é de se esperar que a importação de produtos de lá de fora fique mais cara, e a partir do momento em que isso acontece, então isso daí é repassado para a gente, é repassado para o consumidor final, entendeu? Então, se a gente está pagando mais caro para importar de lá de fora por conta de uma desvalorização do real frente ao dólar, então é de se esperar que isso daí pressione a inflação que já segue já pressionada acima do teto da meta, que é 3%, a gente já está quase o dobro, girando ali na casa dos 5%, entendeu? Quase 6%. Então esse fator das tarifas pode contribuir ainda mais para uma inflação mais pressionada, entendeu? E quando a gente fala de inflação pressionada, então é de se esperar que a taxa de juros também se mantenha pressionada. Ou seja, quando a gente fala de política monetária, taxa Selic, como nós já falamos em vídeos anteriores, a taxa Selic ela está no alto dessa forma, em 15%, basicamente para tentar conter os avanços do dólar, um dólar que
Atualmente ele gira ali na casa dos 5,50, mas depois dessas tarifas e das tensões comerciais com os Estados Unidos, a gente não sabe para onde isso daí vai. Entretanto, a gente que tinha um dólar aí na casa dos R$ 6, baixou um pouquinho por conta do enfraquecimento do dólar, não por conta de cenários envolvendo o Brasil, mas por conta de cenário externo. E dessa forma, a gente vinha com a taxa de juros alta para tentar segurar o dólar, mas só que além do dólar, segurar também a inflação. A inflação que, como nós falamos anteriormente, está acima do teto da meta. E a partir do momento em que essa guerra comercial, como nós falamos, pressiona o dólar e também pressiona a inflação para cima, então é de se esperar que a política monetária, os juros, o Banco Central se mantenha também pressionados. Ou seja, é de se esperar que a taxa de juros, a taxa Selic, se mantenha em patamares elevados. Então, se a gente tem uma taxa Selic de 15%, uma taxa Selic extremamente restritiva, com esse anúncio das tarifas e também levando em consideração o nosso cenário interno de política fiscal, onde que, como nós falamos em vídeos anteriores, a gente segue com a política fiscal bem expansionista, que vem apertando ali as contas públicas. Então, tudo isso daí inevitavelmente vai acabar pressionando a taxa de juros e provavelmente vai fazer com que ela se mantenha em patamares elevados, ou seja, em patamares de pelo menos 2 dígitos. Então, os últimos boletim Focus vem mostrando que ano que vem a gente vai ter aí taxa Selic girando na casa dos 12%. Então, visando essa guerra comercial, visando a política fiscal expansionista e visando também que a atividade econômica do Brasil em certa parte continua aquecida e que o dólar ele estava caindo não por conta de cenário interno, mas por conta de cenário externo, e que agora o dólar pode voltar a subir de novo com o anúncio da guerra comercial. Então os juros provavelmente vai se manter no topo. E juros no topo, como nós falamos anteriormente, é ruim para você que não tem muito dinheiro sobrando, é ruim para você que está endividado, é ruim para você que precisa pegar empréstimo, precisa financiar as coisas, e é ruim para o crescimento da população como um todo, dito que taxa de juros, taxa Selic, é basicamente um instrumento de política monetária que serve para poder controlar a quantidade de dinheiro que está em circulação na economia, visando ali aquecer ou desaquecer a economia para controlar tanto a inflação quanto o dólar. E a partir do momento em que a gente tem uma política monetária restritiva igual a que nós estamos tendo agora, de 15%, visando desacelerar, desaquecer a economia, então isso daí, claro, prejudica também o nosso crescimento, além de, claro, evidenciar mais ainda o descompasso da política fiscal e da própria política monetária, onde a política fiscal segue tentando aquecer a economia com gastos excessivos e desregulados, uma estratégia aí aplicada pelo governo, e o Banco Central, com a política monetária, tenta basicamente mitigar os estragos oriundos desse excesso de gastos, onde a gente vem presenciando o governo executar. Só que no meio de tudo isso, no meio de guerra comercial e no meio de guerra de política fiscal e política monetária, os verdadeiros reféns é basicamente aqueles que não têm dinheiro sobrando, aqueles que infelizmente estão no sufoco.